Olá, pessoal, nós estamos aqui com mais entrevista especial do Grupo Liberal, e quem vai falar com a gente hoje é o Procurador da República, o Biratã Caseta. O doutor Biratã acaba de ser eleito presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ele conhece bem a realidade do Pará, porque trabalhou aqui, atuou no Ministério Público Federal no Pará por mais de 20 anos, e a gente vai conversar um pouco sobre a realidade hoje do Ministério Público. Bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo, não sei qual horário que as pessoas vão ver essa live. Tudo bem, doutor? Como vai, Rita? Tudo bem? Prazer ter o senhor aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a minha primeira pergunta é o seguinte: o que o senhor considera como pautas hoje prioritárias do Ministério Público de um modo geral no Brasil? Eu acho que nós, nesse momento específico, não há dúvida de que as questões envolvendo a pandemia são prioridade. E quando eu falo questões envolvendo a pandemia, obviamente tem a questão específica do combate à pandemia em si, das políticas públicas, da aplicação dessas políticas públicas, e certamente acaba sendo uma possibilidade os desvios eventuais. E quando desvios vão ter de diversas ordens, desde problemas nas contratações emergenciais até situações como, por exemplo, os fura-filas. Então, esse momento todo que nós estamos vivendo, da pandemia, ele acaba sendo prioritário para todos nós. E ele envolve questões criminais, envolve questões cíveis, não há como deixar de olhar para esse momento. Também nesse momento, e olhando especialmente no viés do Ministério Público Federal e do Ministério Público Federal na Amazônia, a questão ambiental continua a ser um grande problema. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da mineração ilegal, e especialmente a mineração ilegal em áreas indígenas, ela continua ocorrendo a despeito da pandemia e a despeito dos riscos que isso provoca. O desmatamento continua sendo uma realidade, mesmo durante a pandemia. Então, o Ministério Público sempre trabalhou com pautas essenciais, a pauta criminal e a pauta, nós podemos chamar de tutela de direitos difusos. Essas continuam sendo a nossa realidade. No caso da corrupção, o senhor considera que ela ainda é um grande problema no Brasil hoje? Houve uma redução? Alguns indicadores mostram que o Brasil piorou nesse setor. O senhor concorda com isso? A sua observação no dia a dia tem sido essa? Esse índice de corrupção ele é sempre um problema, porque você, de certa medida, utiliza como pior ou melhor aquilo que vem à tona. Então, a corrupção, obviamente, é um dos crimes, a maior parte deles, que se faz às escondidas. Quando você começa a investigar e demonstra a existência de determinados esquemas de corrupção, isso acaba impactando. A corrupção é um fato. Ela não me parece que seja possível dizer que ela não aumentou ou diminuiu. O que eu posso dizer, e aí pela nossa experiência, é que nós ainda temos muita dificuldade na identificação de situações de corrupção, na investigação e na punição. E isso certamente acaba se transformando em um dos elementos que incentivam indiretamente a corrupção. Então, eu sinceramente não me sinto à vontade para dizer se aumentou ou piorou. O que eu posso dizer é que nós continuamos sem efetividade no combate. Esse ainda é um problema dramático no Brasil, digamos assim. Sim, não tenho dúvida, porque ele distorce as realidades. E no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nós nem falamos de algo que também existe, que é a corrupção privada, que é aquela corrupção que se dá dentro de empresas sem envolver dinheiro público. E que ela ocorre. Você pensar em quantas empresas têm problemas nos seus setores de compra, por exemplo, que acabam direcionando compras para lá ou para cá. O meu primeiro caso de corrupção foi ainda quando eu era advogado de uma instituição privada. Trabalhava numa empresa e que adquiriu outra e o setor de compras era todo fraudado. Só que no Brasil nós não chamamos isso de corrupção. Mas é um problema que precisa ser objeto não só de repressão, de controle, mas também de uma atuação maior em relação aos nossos controles éticos. A sociedade, ela tem a impressão, o sentimento de que quando se trata de dinheiro privado, isso não vai afetá-la. A nossa preocupação maior é com o dinheiro público, mas isso afeta a sociedade de modo geral ou diz respeito apenas aos donos daquela empresa? Eu tenho uma visão de que afeta não só por um aspecto de ética, porque se você pratica isso no âmbito das relações privadas,
não terá dificuldade alguma de ver isso repetido nas relações envolvendo o âmbito público. Então, é um pouco forçado você separar as relações privadas das públicas nessa questão da ética. A ética existe nas relações. E se ela não existe nas relações privadas, ela também tende a não existir, não ser um padrão das relações públicas. Agora, de fato, quando eu estou falando de algo que ficou exclusivamente dentro de uma empresa, o máximo que eu posso ter é um impacto indireto no custo da atividade daquela empresa, ou até mesmo, no extremo, numa empresa que venha a falir porque não aguentou essa estrutura. Mas, para mim, a questão maior, ela é um passo antes. A ética, ela se dá nas relações interpessoais, tanto com recursos públicos quanto com recursos privados. E se ela não se pratica na atividade privada, dificilmente ela vai preponderar na atividade pública. Doutor, que avaliação o senhor faz do atual momento da Lava Jato, por exemplo? A gente teve aí um momento em que a Lava Jato tinha uma grande adesão de apoio popular, né? E era vista como algo que ia mudar o Brasil, e depois parece que isso vem sendo desconstruído. Qual a sua avaliação sobre a Lava Jato? Eu não costumo gostar nem de vilões, nem de heróis, porque acho que uma categoria e outra simplificam demais um debate que é muito mais amplo do que isso. Acho que a Lava Jato cometeu vários bons atos. Nós não podemos negar, por exemplo, que quando você descobre e traz a público um sistema de corrupção como aquele que foi descrito, que não é negado, quando você tem 5 bilhões de reais recuperados de recursos no exterior, e vários outros exemplos, são exemplos realmente significativos de uma boa atuação. Agora, nós não podemos negar que toda essa polarização, todo esse contexto que envolveu a Lava Jato, em vários momentos, flertou com a quebra da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Você não pode transformar nem o Ministério Público em herói, nem o Ministério Público em vilão. Você não pode transformar um juiz em herói, nem um juiz em vilão. Por quê? E também, obviamente, a mesma coisa com os réus. As pessoas têm que ser observadas pelo resultado de seus atos. E têm que receber a punição dos seus atos. Quando nós simplificamos uma realidade política como a brasileira e pensa que um processo é capaz de mudar uma estrutura ancestral de dificuldades políticas e dificuldades de relações pessoais, isso envolve um certo quê de sonho inacessível. Não se muda um sistema, seja ele judiciário, político, qualquer que seja, a partir de apenas um caso. Esse caso ele tem que ser analisado com maturidade. Acho que essa é a questão. A sociedade precisa se apropriar do que aconteceu ali e fazer o seu julgamento e cobrar as alterações que são necessárias. Então, para mim, todas as vezes, e não só no Lava Jato, em qualquer caso que nós tenhamos, em que você tenha a criação de uma figura de heróis ou de bandidos, você está perdendo a chance de olhar aquilo com maturidade. E posso contar isso quando nós escolhemos um candidato como sendo o vestal da corrupção, ou o vestal dos bons atos, de novo você está simplificando relações. E ao simplificar relações, uma sociedade não amadurece. O senhor, como cidadão e como membro do Ministério Público, o que foi que sentiu quando o Supremo julgou a suspeição do juiz Sérgio Moro? Foi frustrante ou o que o senhor sentiu? Eu vou separar na mesma ordem que você colocou. Como cidadão, certamente é frustrante você ver 5 anos de discussões sobre determinado processo retornarem praticamente ao zero. Então, qualquer pessoa, com formação jurídica ou não, vai falar, poxa, mas espera aí, faz 5 anos que essa história está desenrolando, nós vamos começar agora do zero? É frustrante, seja para afirmar inocência, seja para afirmar condenação. Agora, como membro do Ministério Público, eu tenho que fazer o olhar técnico. E a decisão é absurda? Não. O que me parece ruim em toda essa decisão é que uma parte dela, e aí sim é muito preocupante, se baseia em mensagens que foram obtidas de formas ilícitas. E aí é um dado que a gente precisa ter muito cuidado. Não é negar a existência do que possa estar revelado naquelas mensagens, mas é dizer o seguinte, olha, se eu, como Estado brasileiro, começo a dizer que vou usar como provas aquelas que são obtidas a partir de atos ilícitos, eu vou começar a aceitar daqui a pouco a tortura, vou começar a aceitar daqui uma série de coisas que quebram a segurança do cidadão, e não é a segurança do juiz ou do membro do Ministério Público que atuou ali.
Mas, enfim, então, do ponto de vista técnico, é aceitável, eu posso discordar do entendimento dos ministros, mas, enfim, há uma justificativa para dizer se foi ou não foi. Um pouco, né, doutor, esse... Oi? De certa forma, a Lava Jato abriu um pouco essa porta, né? A Lava Jato também usou expedientes pouco ortodoxos. Toda vez que nós saímos do padrão, Rita, e aí não há padrão do bem ou padrão do mal, nós nos arriscamos ao retorno disso. Então, para mim, essa é a grande dificuldade que eu vejo na atuação do Estado. Eu vou usar uma expressão, e aí eu não me preocupa a questão religiosa dessa minha expressão, mas só para esclarecer. Quando eu olho um pecador, eu não cobro dele santidade. Mas quando eu olho um padre, um pastor, eu cobro dele santidade. Por quê? Porque ele traz essa visão da fé. Trazendo essa analogia para nós, quando eu olho o Estado brasileiro reprimindo o crime, eu tenho que ver, o Estado brasileiro não pode cometer crimes para reprimir crimes. Então, é um pouco essa a questão. Eu tenho, sim, como obrigação, como agente do Estado, a obrigação de estar o máximo atento a cumprir todas as regras legais. Se eu aceito flexibilizar, eu estou correndo o risco de tê-las flexibilizadas para mim também. É um jogo em que todos perdem. Para o senhor, a decisão foi justa do Supremo? Olha, eu diria que tecnicamente era sustentável. Para ser justo, eu teria que ter analisado o processo e ter que realmente visto se o juiz foi ou não foi suspeito, nesse sentido, foi ou não foi, direcionou o processo para um determinado resultado. Então, eu realmente aí não é ficar em cima do muro, é ficar preso à minha função. A decisão era tecnicamente sustentável. Doutor, o senhor vai assumir a presidência de uma associação que reúne mais de 1.000 procuradores. E a presença dos membros do Ministério Público nas redes sociais, na esfera pública de modo geral, se manifestando sobre questões da sociedade, fez a sociedade ver também que os membros do Ministério Público não são, né, homogêneos nas suas opiniões. E essa polarização da sociedade e ela está também dentro do Ministério Público. Como é que é o clima? Como é que se lida com essas diferenças? Internamente. Na mesma linha que ele disse sobre as simplificações não serem bons instrumentos de amadurecimento, também isso ocorre no Ministério Público. Se você reúne 3 pessoas, a chance de você ter 3 opiniões sobre o mesmo fato é quase certa. Então, nós temos que reconhecer que há um princípio, que é o princípio da unidade do Ministério Público, da indivisibilidade do Ministério Público, que funciona no campo do direito, no campo do formal. Agora, são 1.200 associados, são quase 1.100, um pouco menos disso, na atividade, trabalhando, e certamente são pessoas que são influenciadas pelo clima externo. São pessoas que têm opiniões, são pessoas que divergem nessas opiniões. O que nós precisamos evoluir, primeiro, é nessa complexidade da sociedade, de entender que o Ministério Público também é diverso, que também haverá situações em que posições serão contrapostas. Nós já tivemos isso no passado. Nós tivemos, por exemplo, no mesmo período, uma ação do Ministério Público pedindo para que esses avisos do Ministério da Saúde no cigarro fossem mais fortes ainda, e um outro membro do Ministério Público querendo que fossem retirados. A diversidade, ela existe. O dado novo e preocupante é que essa polarização que está em toda a sociedade também acaba afetando os membros do Ministério Público, e aí são necessários instrumentos internos de coordenação. É necessário que, em algum momento, a instituição diga, não, o entendimento da instituição sobre este tema é esse. Por quê? Porque eu preciso de segurança jurídica, especialmente quem está no âmbito da sociedade. Eu não posso estar numa roleta em que, deu sorte de cair com um promotor que é mais punitivista, ou deu sorte de cair com um promotor mais garantista, ou de um procurador, enfim. Então, essa realidade da diversidade de pensamentos dentro do Ministério Público, ela não é ruim em si mesma. A sociedade se constrói pelo diverso. O que é ruim é quando essas opiniões divergentes, tendem a fazer um discurso de eliminação do diferente. E é isso que nós não podemos ter. No âmbito do Ministério Público, nós já temos esses instrumentos de organização da opinião final. Só que, às vezes, eles demandam, sim, que o processo tramite, ou seja, que as opiniões venham, sejam colocadas, e que um órgão de cúpula diga, não,
a nossa opinião, a nossa posição institucional é essa. Mas, Rita, você tem razão como é difícil para uma instituição que sempre trabalhou como sendo uma coisa monolítica, se mostrar para a sociedade como não sendo tão monolítica assim. Mas, de outro lado, isso é importante dentro de um processo de amadurecimento de todos nós, do Ministério Público, da sociedade, e na busca por processos, por mecanismos que permitam que em algum momento haja solução para essas divergências, e que haja, então, uma manifestação definitiva, digamos assim, de qual é a posição do Ministério Público sobre um determinado assunto. Há um enfraquecimento da imagem do Ministério Público perante a sociedade, tanto a partir dessa polarização interna, quanto a partir dos fatos recentes da Lava Jato. O senhor acredita que hoje o Ministério Público está mais fragilizado? Todo aquele que se coloca na ribalta corre o risco de receber o retorno disso. A instituição esteve na ribalta desde 1988 de uma forma muito presente. E em momentos em que a polarização se coloca, nós pagamos tanto pelos acertos quanto pelos erros. E acho que nesse momento, especificamente, nós ainda precisamos deixar que o tempo passe um pouco para saber o quanto o Ministério Público perdeu ou ganhou com todo esse contexto. Mas, sim, é evidente que nós estamos agora, especialmente nos embates junto ao Legislativo, com o Ministério Público com a sua imagem arranhada. E arranhada, de novo, tanto pelo fez de certo quanto pelo fez de errado. Não há uma coisa única. As críticas, às vezes, são curiosas, porque o mesmo fato é tido como um acerto, como um erro, por dois críticos divergentes. Né? Então, nós vamos um pouco deixar que a fervura baixe para que se entenda. Agora, para a instituição, é muito importante que ela faça esse olhar de autocrítica e que haja divergência em relação à sua postura. Nós só podemos crescer como instituição se nós olharmos objetivamente, de forma madura, para essas críticas, aprendermos com os erros, fazermos as autocríticas e avançarmos. E quais são as suas prioridades à frente da associação nesse momento, nesse cenário que o senhor acabou de colocar? Veja, a associação é um órgão corporativo e ele tem algumas pautas que são corporativas, que é olhar para dentro mesmo da instituição. Então, nós, por exemplo, temos que trabalhar no olhar para a saúde mental dos membros do Ministério Público, porque, como todas as outras pessoas, a partir da pressão da pandemia, esse é um impacto importante. Então, há algumas pautas que são internas, que são bem corporativas mesmo, de você enxergar quais são as condições de trabalho adequadas, o que está faltando, quais são os problemas que podem... Congelamento de salários, né, doutor? Congelamento. Sim, congelamento de salários é um fato, e num horizonte em que nada indica uma situação econômica, financeira, capaz de dizer que esse congelamento vai deixar de existir. Por exemplo, o horizonte do funcionalismo público federal é um horizonte bastante complexo para os próximos anos. Com todas, tanto as duas últimas emendas que afetam os gastos, a PEC do teto e também agora a emergencial, elas chegam a sinalizar 15 anos sem reposição salarial. O que, num contexto de inflação real existente, é um problema. Então, a questão remuneratória é, sim, um dos dados, embora sempre haja uma tendência da população achar são os mais bem remunerados. Veja, essa questão precisa ser posta bem com cuidado, com vários contextos. Então, essa pauta corporativa existe. A NPR também tem uma característica, até por conta do Ministério Público, que é de participar do debate público, debate social sobre vários temas. Então, nós sempre nos manifestamos sobre questões de direitos humanos, sobre questões de meio ambiente, sobre aquelas questões que são o dia a dia do Ministério Público, e isso também está na nosso olhar. A NPR também, como associação, tem a necessidade de procurar um diálogo com o parlamento. Esse diálogo, que foi afetado por vários fatores, inclusive a questão da Lava Jato, ele precisa ser retomado não por um olhar corporativista, mas por um olhar de uma associação que congrega 1.200 membros que atuam no Ministério Público e que precisam ter, como todo e qualquer outro segmento da sociedade, um contato com o parlamento para discutir os projetos que lhe interessam não apenas diretamente, como indiretamente. Nós temos uma expertise que não pode ser perdida e nós temos que nos abrir para essa leitura. Então, reconstruir, de certa forma, não que tenha totalmente destruído, mas assim, estar presente nesse diálogo com a sociedade como um todo, que envolve o parlamento, que envolve os diversos
a sociedade, parece redundante e insistente essa coisa da maturidade da sociedade, mas não. A associação tem esse papel, ela tem que estar presente no Congresso Nacional, ela tem que estar presente na sociedade civil, ela tem que estar presente no Conselho Nacional do Ministério Público, para fazer esse diálogo, para ter essa postura de ter o pensamento dos membros do Ministério Público traduzido fora dos processos, traduzido fora apenas da sua atividade. E esse é um dos papéis que nós temos. Ok, doutor Biratã, eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas... Já esgotamos. Tem prolixo hoje. Não, que nada, a gente tem muito assunto sempre para falar. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente e para responder essas questões que são de interesse dos membros do Ministério Público, do Judiciário e de toda a sociedade, né? Porque a gente está muito interessado nesses temas que dizem respeito ao Ministério Público, à Justiça, mais do que nunca isso está, né, visibilizado com a TV Justiça e a população tem acompanhado bem de perto, né, essas questões. Desde o mensalão, acho que nós começamos a ter os membros, os ministros do Supremo Tribunal Federal chamados pelo nome. E isso é uma realidade que não tem retorno. E não acho que seja ruim. Eu acho que é importante... Houve um tempo que os brasileiros eram técnicos de futebol, jornalistas já são há muito tempo, cientistas políticos, e agora todos dão palpite sobre as questões constitucionais. E nem sempre a coisa é tão simples quanto parece, né? Mas é parte da nossa situação. Tá bom, doutor, muito obrigada. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até agora, assistindo essa entrevista, e a gente volta aí a qualquer momento com novos entrevistados, novas informações para você. Obrigada.